Olá, senhoras e senhores, que vídeo incrível! Eu tô muito feliz porque hoje eu vou ler e nós vamos acompanhar juntos um novo quadro, uma nova história, um novo momento aqui dentro do nosso canal, que são as histórias da Saga Tribo. Se vocês não se lembram, eu vou pedir pro Felipe deixar um vídeo onde eu peço a ajuda de vocês. E hoje, senhoras e senhores, eu estou com a nossa primeira história, que é a história do Frederico Bilieri. E senta, pega a pipoca, pega seu guaraná, seu vinho, sua cerveja, sua água, que enquanto o Felipe solta a vinheta, se prepare que a gente vai conversar hoje sobre a história do Frederico. Felipe, solta a vinheta. Boa noite, Fábio e equipe. Era o ano de 1997 e no Rio de Janeiro eu acabara de ingressar como aluno no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, unidade do Exército Brasileiro. Logo nas primeiras semanas do ano letivo eu fiquei muito próximo de um companheiro de pelotão de nome Enzo Baiocchi. Caramba, mais italiano do que Enzo, só o Baiocchi. Enzo Baiocchi, e a gente está falando de 1997, tá? No meio militar é tradição que se use o nome de guerra, que pode ser o primeiro nome ou o mais comum, o nome da família ou sobrenome. O meu era Bilieri, e aí interessante, tá? O sobrenome do Frederico tá escrito B-I-L-H-E-R-I, Bilieri, foi abrasileirado claramente. E o do amigo Baiocchi, e o Baiocchi tá bonitinho, B-A-I-O-C-C-H-I. Que um belo dia vira pra mim e diz, Bilieri, ou Bilieri, provavelmente eles devem ter falado Bilieri em português, este seu nome é italiano, você sabia? O que está estranho é esse LH, ou seja, Bilieri deve ser G-L, ou Bilieri com dois L's. Respondi ao amigo que sim, a minha família por parte de mãe era italiana, que o meu bisavô teria vindo de Gênova. Na sequência, ele que já era mais próximo desse universo por conta de ter o avô italiano ainda vivo e também fazer curso de italiano pelo consulado no Rio de Janeiro e já ser italiano de papel passado, ele escreve aqui entre aspas, me falou, sabe que temos direito ao passaporte italiano, né? Eu já tenho, corre atrás disso. E aí, gente, todo mundo que tá aqui já sabe o que acontece. E aí ele diz, meu Deus, que alegria! Logo de posse das primeiras instruções, pedi para minha mãe que em uma das idas ao interior, na época morávamos na capital e somos da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, buscasse as tais certidões. Na certidão de óbito do Biso veio uma informação intrigante. Italiano brasileiro naturalizado. Algo que de alguma forma eu já sabia, pois a mãe sempre comentava do amor que o meu avô sentia pelo Brasil. Mostrei essas certidões ao amigo, que logo fez uma cara de tristeza e deu a notícia. Putz, Bilieri, seu bisavô se naturalizou brasileiro, que merda. Quando isso acontece, você perde o direito. Veja como é a vida. Em uma época em que não se tinha internet ou nada do gênero, era o que se sabia. E assim eu convivi com essa informação por 18 anos. E aqui eu quero fazer uma pausa e comentar essa parte. Quantas pessoas, gente, eu conheci ao longo da minha carreira com uma história parecida com essa do Frederico, que em algum momento onde não existiam tantas informações sobre cidadania italiana, alguém disse, se naturalizou, perdeu o direito. E mais frequente ainda é os casos onde alguém diz, tem uma mulher na linha, perdeu o direito. Que pena, puxa vida, infelizmente, se ter uma mulher na linha já era. E nem sempre é verdade. Não que a informação não seja correta, mas ela é equivocada. Por quê? Porque antigamente se pensava, como ele mesmo diz aqui, as pessoas não tinham tanta informação. Então vamos seguir. Nunca deixei de me sentir italiano, sempre tivemos esse sangue correndo em nossas veias, principalmente eu e minha mãe, do modo de ser, de falar, gesticular, na culinária, na vontade de conhecer a Itália e por aí vai. Salto no tempo. E já no final de 2015 estava trabalhando em Campinas e um dos rapazes do staff tem o sobrenome Mezzalira. Já nos finalmente do último dia, era um evento sobre gestão de vendas, eu era o palestrante, então o Frederico era palestrante,
e o rapaz era um operador de som. Ele do nada vira e fala: Bilieri, esse nome é italiano, né? Sabia que podemos ter o passaporte? Respondi a ele e contei pra ele, né, sobre a minha pequena saga e disse que pra mim não tinha mais como. Mas que pra ele, um jovem dos seus 20 e poucos anos, havia um mundo pela frente e que ele deveria correr atrás. Olha como é linda a juventude, esse ímpeto de não aceitar o não como resposta. Ele vira e diz: cara, dá uma olhada direito nisso. Acho que essa parada de perder não é bem assim, não. Acho que dá pra reverter. Eu amo as deusciências, porque a gente chama de coincidência, mas no final das contas é deusciência, né, tchê? Esses encontros mágicos que acontecem, essas pessoas que aparecem sem querer na nossa vida, só pra fazer com que a gente, né, dê aquele ímpeto. Tipo, o cara tava lá, passou 18 anos, ele deu um salto, já tinha esquecido disso, poxa, que pena, não posso ter direito à cidadania italiana. Vai trabalhar numa outra cidade, tá fazendo o evento, alguém olha pro sobrenome dele e fala assim: você sabia que esse sobrenome italiano, ou seja, a mesma história que já tinha acontecido 18 anos antes. Aí ele vira e fala assim: nem eu já vi isso há muito tempo atrás, eu não tenho direito. E alguém fala: tem certeza? E isso que é o mais legal, é o suficiente para de novo o mosquitinho, opa, como é que é? Foi o suficiente, você tem certeza? Era só um achismo de um jovem, mas voltei para casa naquela noite com isso na cabeça. No avião, no caminho de casa já no Rio, quando me veio um estalo. Opa, nós estamos na era da internet, do Google. Naquela noite ao chegar em casa, fiz um café, liguei o computador e comecei as minhas pesquisas. De cara veio o link do Minha Saga e descobri alguém que nem me conhece, mas que eu considero um grande amigo, Fábio Barbiero. Foi um vídeo após o outro, um texto na sequência do outro, algo que varou a madrugada e só foi parar no dia seguinte pela hora do almoço. Após 18 anos eu estava saindo da escuridão. Fiz já na manhã seguinte contato com uma tia no interior que talvez tivesse alguma informação. Fiquei sabendo então que o meu bisavô era sim um dos raros casos de italianos que se naturalizaram. Ele era realmente ponto fora da curva. Chegou no Brasil com os pais em 1896, com 5 anos, em uma família de 5 irmãos, um com 10, outro com 9, outro com 7, outro com 5 e 3. Ele era o de 5, Ottório Bilieri, que virou Ottorino Bilieri. Meus 3 avós tinham 35, ela, a avó Itália, e 34 ele, vô João Bilieri, Giovanni Bilieri. O direito estava preservado, pois meu bisavô se tornou um homem de posses e imagino que tenha ficado com medo de ser expulso por ser estrangeiro na época da guerra e se naturalizou em 1939. Meu avô, pai da mãe e filho dele, nasceu em 1920, ou seja, o italiano teve o filho em 1920. Depois de 19 anos que esse filho já tinha nascido, ele se naturalizou brasileiro. E você que está aqui, você já aprendeu que não importa se o italiano se naturalizou. O que importa é a data que essa naturalização aconteceu. Se aconteceu depois do nascimento do filho, o filho nasceu de pai italiano, como é esse caso do Frederico. Então, nesse caso, realmente o direito continuou. E aí ele descobriu. Que alegria, Fábio! Começou naquele momento Minha Saga. Obter todas as certidões, a certidão italiana, a CPN, um documento exótico, ele coloca entre parênteses, que caso você não saiba, normalmente as pessoas estão acostumadas a ouvir falar em CNN, certidão negativa de naturalização, mas quem se naturaliza tem uma CPN, uma certidão positiva de naturalização, um documento exótico, concordo com o Frederico, a grana, a burocracia, mas tudo valeu muito. Em dezembro de 2017, desembarquei na Itália para fazer o meu processo. Em 24 de janeiro de 2018, véspera do meu aniversário, o Vigile passou e confirmou a residência. Em 15 de fevereiro, voltou a minha não renúncia. Em 1º de março, até nevou neste dia, literalmente. Busquei minha carta de identidade. No mesmo dia já fui à questura e fiz o requerimento do passaporte. O resto é história. Hoje sou italiano de sangue, de coração e de papel passado. Você é parte importante dessa história, meu amigo. Grazie mille, grazie tantissimo. Bacione, Fábio.
Arrivederci. Frederico Biglieri. Frederico, o que dizer desta saga, dessa história? Primeiro eu quero agradecer por você ter tido o tempo de vir aqui e compartilhar, escrever tudo isso que você escreveu pra gente. Eu tenho certeza que neste momento todo mundo que está assistindo esse vídeo vai parar e vai entrar aqui no campo de comentários e vai escrever uma mensagem de agradecimento ao Frederico. Primeiro porque ele lutou, ele venceu, ele conseguiu, ele é merecedor, então parabéns. Então, por favor, Saga Tribo, deixa aqui embaixo um comentário, deixa aqui um agradecimento ao Frederico, um cumprimento para ele, ou seja, parabéns, deem os parabéns, mas também agradeçam por ele ter tido eu amo esse tipo de coisa. Foi assim que o meu trabalho nasceu. O meu trabalho nasceu compartilhando informações. E eu fico verdadeiramente feliz quando eu vejo outras pessoas fazendo exatamente isso. Compartilhando com outras pessoas. Talvez você não saiba. Estatisticamente, alguém vai assistir esse vídeo e vai ter o estalo. Da mesma forma que ele teve, da mesma forma que eu tive, da mesma forma que você teve. Talvez você que esteja assistindo é a pessoa que teve o estalo e falou: como é que é? O meu antenato também se naturalizou, mas eu também achei que eu não podia ter direito. Será que eu tenho direito? Você tá me dizendo que pode ter direito? E aí, Fábio, quando você falou esse negócio da mulher na linha, a mulher, como é que é? Então tem direito? E esse é a coisa mais incrível dessa forma de comunicação chamada internet. A gente pode, através das nossas histórias, não só contá-las, mas ao contá-las, a gente ajuda e muda a vida de outras pessoas. O Frederico teve a vida transformada porque um rapaz falou: tem certeza? Aí ele entrou na internet, encontrou os meus vídeos, encontrou os meus artigos. E de nada serviria, de nada serve eu vir aqui compartilhar histórias com vocês e dar informação e dar aula se vocês não colocarem em prática. E mais do que isso, se vocês não passarem isso para frente. A informação não pode ficar parada. Então eu conto com vocês. Frederico, muito obrigado. É a primeira história que a gente torna pública aqui nas histórias dos causos, né, da Saga Tribo. Terão outras, eu vi que tem mais várias histórias. Eu vou pedir o Felipe deixar aqui embaixo o formulário para você que tem uma história tão linda e maravilhosa quanto essa, compartilhe. Compartilhe o seu perrengue se foi um perrengue. Compartilhe se foi uma história fofa e tranquila, se foi uma história tranquila, mas compartilhe. Vamos espalhar informação e agora é com vocês. Não sou só eu conto com vocês para me ajudar nessa tarefa, tá bom? Um grandíssimo abraço a todos vocês e a gente se vê então num próximo vídeo. Arrivederci. Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano. Eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.